Bom dia, boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach, Mashiach Now. A redenção, salvação para o mundo inteiro, completa, verdadeira, já agora, se Deus quiser. A pergunta de hoje, que está bem no tema dessa época, é ganhar ou derrotar. Aparentemente são sinônimos. Quando a pessoa ganha, ela derrota o adversário. Veremos que tem uma diferença grande entre os dois verbos, as duas palavras, os dois conceitos. Vamos falar sobre ganhar, não derrotar. A gente está numa época de Copa, de disputa, de competição, jogo de futebol em particular, no mundo inteiro, entre vários países do mundo. Hoje é a final, é um tema recorrente que as pessoas têm falado muito nesses últimos dias. Vamos aproveitar porque tem a ver com Hanukkah, tem a ver com Shabbat, tem a ver com essa semana para Shat Miketz. Qual a diferença de ganhar e derrotar? Ganhar, a gente pode ganhar junto com o adversário. Ganhar de alguém, mas pode ser ganhar junto com alguém. Os dois saem satisfeitos. Assim como na justiça, pelo judaísmo, pela Torá, a decisão tem que contemplar a paz, o que cada um precisa, a justiça que serve para os dois lados. Mesmo quando alguém tem que gastar e pagar para o outro. E derrotar é a sensação de derrotado, do derrotado, que perdeu, que não tem como comemorar junto. Mesmo que seja difícil, aquele que não ganhou, comemorar junto com quem ganhou, mas a ideia é essa, conseguir, tanto do ponto de vista daquele que está ganhando, respeitar, ter empatia, envolver e fazer com que o adversário também ganhe do seu modo, como aquele que perdeu, que não ganhou, perceba isso, valorize isso e participe junto com aquele que ganhou. Então a ideia é essa. Para um exemplo prático, vocês estão me vendo com esse traje, é que eu acabei de voltar da corrida, de uma corrida na Lagoa, agora mesmo com esse tempo chuvoso aqui no Rio de Janeiro, e na corrida eu corro enquanto eu estou ouvindo aula, fazendo uma paz então, que é ganhando junto com o corpo, né? É a alma que está ouvindo a aula, a parte espiritual, que está estudando o Torá, ao mesmo tempo fazendo exercício e cuidando do corpo, saúde e o bem-estar, funcionamento do corpo. Então, quando junta os dois, no qual um não sai derrotado e quem ganha está junto, querendo elevar, valorizar quem está do outro lado, então isso tem a paz. Vamos falar sobre alguns conceitos sobre essa paz, em que não tem uma derrota, tem sim uma vitória, mas a vitória junto com, e não de, contra, em detrimento. Tem vários assuntos no mundo que tem, porque o mundo foi criado assim para poder valorizar, inclusive, essa vitória, com essa dicotomia, com essa divergência, contradição, oposição, adversidade, dificuldade, testes, disputa, batalha, guerra mesmo. E a gente quer chegar na paz, que é o principal, essa paz aqui em cima. Dentro do próprio assunto positivo tem uma discussão, um aprendizado para ser tomada uma decisão entre Shabbat e Hanukkah, que tem sempre, todo ano, como vai ter esse ano. A diferença é que às vezes tem dois Shabbat que são Hanukkah ao mesmo tempo, quando começa num Shabbat Hanukkah. Como esse ano começa no domingo, hoje à noite, só vai ter um Shabbat Hanukkah no próximo Shabbat. E aí é uma questão que se coloca hipotética, mas que é verdadeira, para entender, para conseguir trazer para o conhecimento, para a sabedoria, para o entendimento, é o que acontece se a pessoa tem dinheiro para comprar apenas velas para ou Shabbat ou Hanukkah,
qual que ela privilegia quando é um Shabbat Hanukkah. É um tema Sihá do Rebbe que é estudado mundialmente nesse Shabbat agora, no volume 15, a segunda Sihá de Hanukkah. E a conclusão, o Rebbe traz do Rambam, nas leis de Hanukkah, onde o Rambam estuda isso, decide que é melhor acender, nesse caso, que só tem velas para ou Shabbat ou Hanukkah, acende as velas de Shabbat, porque o Shabbat está ligado com Shalom Bayit. É importante para trazer paz dentro de casa. Assuntos de paz. E aproveita para falar, como tem nas leis de Hanukkah, uma coisa que é fundamental, que a Torá foi dada nesse mundo para trazer paz no mundo. Tem várias questões que o Rebbe coloca muito interessantes, muito envolvido, muito profundo, muito erudito. Não é o caso de falar sobre isso agora. Eu quero trazer o punchline, o ponto mais importante que a gente pode aprender disso e ligar com tudo que está acontecendo. A ideia é que, uma das perguntas, por exemplo, é por que essas leis que falam em favor do Shabat não está trazida, essa lei, né, não está trazida nas leis de Shabat que vieram antes? Ainda mais porque é em favor do Shabat. Então é mais fácil de entender, quando vai estudar Shabat, que quando tem o caso de uma contradição, uma adversidade com as velas de Hanukkah, se privilegia Shabat. Por que está aqui em Hanukkah, que vem depois? Ainda mais que Hanukkah, que foi desfavorecida nesse caso. E porque aqui, diferentemente do que está nas leis de Shabat, que fala da importância das velas de Shabat, não fala sobre Shalom Bayit, fala sobre as velas de Shabat, é para honrar o Shabat, para elevar o Shabat. E não fala sobre Shalom Bayit. São várias outras questões. A resposta para isso e para todas as outras que a gente vai ver é que a vitória, a decisão em favor do Shabat, que ganha em relação a Hanukkah, de ensinar as velas de Shabat e não de Hanukkah, é porque Hanukkah não foi derrotada, ela ganhou junto com o Shabat, porque tanto o assunto de Hanukkah, quanto de Shabat, quanto de toda a Torá é trazer paz para o mundo. E a paz é mais expressa, enfatizada no Shabat, tanto que a gente fala Shabat, Shalom, a gente falou de outras vezes, Shabat, paz no Shabat. A gente pode explicar um pouquinho melhor porque isso, ligado ao Shabat. Hanukkah também é paz, como todas as mitzvot, todos os mandamentos, o que a gente faz no mundo, cada pessoa está ligado a trazer paz. A gente vai explicar o que quer dizer essa paz. São vários pontos de paz. Então, que quando se acende as velas de Shabat, Meila, automaticamente, consequentemente, já também está acendendo o assunto das velas de Hanukkah, que é trazer paz. Então não é que é Shabat versus Hanukkah e ganha Shabat, é Shabat junto com Hanukkah e acendendo as velas de Shabat, os dois ganham, porque é esse o assunto principal dos dois. Então a gente entende que se no assunto de futebol de Copa fosse trazer a beleza da comunidade, da junção, do agrupamento, de todos estão iguais, dessa união que tem em todo mundo, e que não faz diferença quem ganha, porque o que importa é a paz, todo mundo está fazendo parte e que tem que, por definição, alguém tem que ganhar. Mas que, no final das contas, se todo mundo ganha junto, comemora junto, e os dois ganham o troféu, que não tem um troféu contra o outro, porque isso é uma coisa só. Então, quando acende as velas de Shabat e é Hanukkah, e não acende as de Hanukkah, as velas de Shabat também são as velas de Hanukkah. É o mesmo troféu que os dois estão levantando juntos. São os dois times que estão comemorando juntos. Isso é um ponto, aproveitar e fazer um parênteses, que a gente está no ano de Hakel, o ano de agrupamento, de união, de juntar. Quando as pessoas estão juntos no mesmo acampamento, no mesmo lugar, na mesma situação, elas têm essa união que acontece automaticamente, de um modo. Então, a ideia é conseguir que as pessoas estejam juntos nas coisas, que tenham essa empatia, que tenham o mesmo ideal, que tenha... E aí não vai fazer diferença se foi esse ou se foi aquele, se foi mais para um ou mais para outro, quando todos dois, como nas pedras que teve na paz entre as pedras, na cabeça do Yaakov, algumas semanas atrás, em Parashat Vayetze. E tem agora também no assunto de Miketz. E Miketz está ligado ao final dos tempos, quando chega Mashiach. Ketz é o extremo
que está ligado ao momento da chegada de Mashiach, que vai trazer paz definitiva e completa, verdadeira para o mundo inteiro. A gente quer que seja agora já, se Deus quiser. A gente tem que caminhar para isso, junto com essa união, o agrupamento, a paz. Os dois ganham juntos. E não tem uma derrota, não tem alguém que sente que perdeu. Para isso é um trabalho conjunto dos dois, sentirem isso e comemorarem isso junto. Aproveitando que está escrito aqui, o espiritual versus material, não é que os dois lutam um contra o outro. O espiritual valoriza o material, ele ganha junto com o material. Quando a gente faz uma mitzvah, que a gente usa uma vela que é material, para fazer uma mitzvah que é espiritual, né? o mandamento de acender a vela, e a luz, que também é espiritual, mas ela existe no mundo físico, a gente vê a luz. Mas ela é uma coisa, o fogo é um dos elementos mais espirituais que tem no material do mundo. E a luz serve para trazer calor, o fogo traz calor e traz luz, que também para as pessoas poderem enxergar e poderem sentir. O Deus e o mundo, não, o Deus e o mundo, né, quando a gente traz, através da Torá, através do espiritual, dentro da natureza, dentro do mundo, não contra o mundo, não separadamente do mundo, não acima do mundo, mas junto no que a gente faz, como uma corrida, como eu falei, que a gente integra os dois, que a gente revela Deus dentro do mundo, que é o Dirabatatunim, a moradia para Deus aqui nesse mundo, depende dos assuntos que a gente trabalha, cada um de nós. Teve um assunto nessa semana na empresa que uma pessoa resolveu sair assim, sem mais nem menos, sem comunicar, e a sensação que dá é a pessoa abandonar o barco, de perder a oportunidade de viver essa paz, de viver, né, de não ficar interessada em melhores condições ou situação, ou dinheiro, ou outras coisas materiais, e perder a oportunidade de estar comemorando, vivendo, aprendendo junto a ideia de harmonia, que está ligado com a paz, que é os dois lados estarem vencendo. E seguindo esse aprendizado, que tem uma diferença grande para o resto do mundo. A mesma coisa em relação à Torá e à ciência. A Torá não está contradizendo a ciência, não é contra a ciência. Não é um ou outro, pelo contrário, é mostrar a junção dos dois. Tem uma coisa interessante, está ligado com a Paraxá, agora vindo para Paraxá, que o povo egípcio, e no Egito, na época do faraó, era um dos povos, até hoje, dos mais tecnológicos, informatizados, sábios, com conhecimento de ciência, de toda a história. Muita coisa a gente não sabe até hoje como é que eles faziam. Muita coisa a gente aprende até hoje de como eles faziam. Temos engenharia, astronomia e astrologia e matemática, a construção, como eu falei, mistérios de como que eles conseguiam fazer naquela época, até hoje a gente consegue produzir, pintura, cores, várias e várias coisas, embalsamento, né, preservação, né, a mumificação, medicina, né, eram exímios médicos já desde aquela época. Muita coisa a gente conseguiu trazer até hoje, mas muita coisa não. E os astrólogos, que eram feiticeiros, eram pessoas que tinham também conhecimento espiritual na época do faraó, não conseguiram interpretar os sonhos do faraó, como está nessa paraxá, começa agora Miquetes, porque eles estavam no limite da tecnologia, da sabedoria, conhecimento humano, de acordo com a natureza, de acordo com Elohim, que é Deus presente na natureza, nas leis da ciência, da tecnologia. E aí ele traz da prisão, lá do fundo do poço, o Yosef, que fala que não era ele que ia dizer pela ciência, pela tecnologia, pelo conhecimento, pela cabeça dele qual era a solução, mas sim Hashem ia trazer através dele. Então traz Hashem para o mundo, o espiritual, no material, junto com os dois, a essência de Hashem, que é além do espiritual e do material, com certeza, importante frisar isso, mas vai dar a explicação aqui nesse mundo de como que deve fazer, com a sabedoria divina. E isso é o que teve sucesso. Então é essa junção, isso que o faraó percebeu.
e depois ele vai esquecer o Yosef, e aí quando vai chegar Moshe Rabbeinu para libertar o povo, ele vai falar que ele não conhecia, do que vai ficar, ele não conhece esse Deus que está acima da natureza, que faz com que realmente tenha as soluções aplicadas na prática, que foi o que o Yosef falou, e ele percebeu a grandeza do Yosef, que o Yosef deu o gabarito, deu a cartilha, deu o PDF, o manual de instrução de que tinha que fazer, o código, né? A linguagem, o computador, deu tudo para poder aplicar na prática o programa de desenvolvimento para conseguir superar as baixas, os vales, as dificuldades que tem na natureza, porque faz parte da natureza essa contradição entre opostos, entre fartura e fome, pobreza e riqueza, conhecimento, desconhecimento, e assim por diante. Então, a Torá vem para trazer paz para esse mundo, para ganhar junto. Isso que a gente está querendo com a chegada de Mashiach. Para terminar, vou contar duas histórias que eu vi, uma esse Shabbat e uma já há algum tempo. Uma história impressionante, né, que eu vi em primeira mão de um amigo que veio de Nova York. E ele ouviu isso, eu entendo diretamente do Rabino Tzvi Bogomilsky, filho do Rabino Moshe Bogomilsky, de Crown Heights, que esse empresário, porque hoje ele trabalha, um jovem, mas que trabalha com, ele tem uma empresa de nursing home, de asilo para idosos, que está muito desenvolvimento, desenvolvido nos Estados Unidos, e é um negócio muito bom. E ele está sempre aberto a expandir o negócio, ouvir propostas para comprar mais empresas e terrenos e casas para poder fazer mais asilo, assim por diante. Ele recebeu uma proposta, um broker, um intermediário, um corretor que achou para ele um negócio, mas falou que quem é dona dessa empresa, dessa casa, eu não tenho direito de prestar um detalhe, se já era uma nursing home, um asilo de idosos, ou se era um prédio, e é uma freira, e ela mora fora de Nova York. Ela tem como cláusula para fazer negócio que ela quer conhecer o comprador, ela quer ter uma entrevista com o comprador antes de vender o negócio. Ele falou, tá bom, não tem problema, acho que na Pensilvânia. Ele foi para lá, e a ela, nessa entrevista, ele percebe ela toda vestida como uma freira mesmo, nem ele como rabino, como Hassid, e ela pede para ele contar uma história. Aí ele conta uma história do Rebbe, que a mãe dele tinha acho que 2 filhos e queria engravidar de novo, mas os médicos aconselhavam, porque falavam que não era possível, que ela ia ter problemas, que ela não podia ter mais filhos. Ela foi pedir uma brachá para o Rebbe de Lubavitch, para o Rebbe. O Rebbe falou que sim, que ela poderia ter mais filhos, e aí ela insistiu e teve um filho, mais um filho, e esse mais um filho era ele que estava contando a história, que foi graças a brachá, a bênção do Rebbe, para que a mãe insistisse e continuasse querendo ter filho, e assim ele nasceu, desse milagre, essa bênção do Rebbe, que está ligada com essa paz, mais uma vez na história, entre a ciência e a sabedoria divina, de como tem que ser, que não tem contradição uma coisa ou outra, né? Pela natureza, pela medicina, sim, tinha uma possibilidade, como teve na prática, dela ter mais um filho, e assim aconteceu. E aí ela falou que também ela queria contar uma história, que ela tem um chefe, digamos assim, na hierarquia da igreja, se é um padre ou um bispo, que mora na Irlanda, a irmandade dela, a igreja dela vem da Irlanda, e que de vez em quando ela tem encontro com ele para falar sobre o negócio, sobre os terrenos, as construções que eles têm, e que ele o chamou para ir algum tempo atrás, e ela foi, só que ele pediu para ela chegar mais tarde, que ele não ia poder no horário que tinha sido marcado. Só que ela chegou mais cedo e ficou surpresa quando o viu recluso num quarto, colocando tefilin, talit, tefilin, e rezando com o sidur. E ela conta como é que ela sabe reconhecer e entender o que é isso que ele estava fazendo. Ela falou que ela nasceu no Bronx. Ela nasceu em Nova York. Ela estava agora nesse estado, acho que Pensilvânia, mas nasceu no Bronx. E o Bronx, naquela época, a gente está falando isso de muitos anos atrás, tinha muito judeu, uma comunidade grande judaica, antes de
migrar mais para o Brooklyn, para Manhattan, em outros lugares de Nova York. Mas no Bronx era onde tinha a maior parte de judeus, e ela morava lá junto, e ela sabia, ela conhecia, tinha vários amigos, frequentava e ajudava e participava, e tinha conhecimento de vários judeus, como é que eles faziam, como é que é a religião e tal, respeitava muito. Entendeu o que era, e perguntou ao padre, ao bispo, como é que pode. E aí ele explicou que ele, na verdade, os pais dele passaram pela guerra, e ele já tinha nascido, e ficaram com medo na guerra, não sei em que país da Europa, e o deixaram no orfanato. Realmente os pais faleceram, foram executados, né? Assassinados, como a gente fala em relação ao Holocausto. E ele foi educado no orfanato e nunca soube, né? No orfanato, né, da igreja, nunca falaram para ele que ele era judeu, nunca soube que era, nem quem eram os pais. E em algum momento, depois ele cresceu na igreja, até chegar onde ele chegou, e foi para Irlanda e tal. E em algum momento, não me lembro na história se conta ou não, ele começou a ter sonhos com um senhor que vinha para ele e falava que ele era judeu. Como assim? Como eu sou judeu? E aí achou que acordava no dia seguinte, achando que era bobagem. No dia seguinte sonhava de novo, assim aconteceu algumas vezes, até que ele estava, pelo que eu entendi, nessa época do ano, estava vendo televisão e apareceu uma transmissão de Hanukkah, se não me engano foi em 1988, 87, que foi televisionado no mundo inteiro, que o Rebbe, ligando com a tecnologia na época, fez uma transmissão mundial, com vários lugares do mundo, Rússia, Austrália, Nova York, Israel, mostrando o sentimento público da Hanukkah, como vai ter hoje aqui no Rio de Janeiro e em vários lugares do mundo. E ele viu e ele reconheceu: esse é o rabino que veio no meu sonho, é o Rebbe de Lubavitch. Eu não sei como é que foi na história, mas aí acabou que através disso a freira está contando isso, e ele voltou para o judaísmo, só que ele tinha uma posição, tinha uma responsabilidade, tinha um trabalho e tal, que ele conciliava as duas coisas. Mas que ele sabia que ele era judeu e ele respeitava e fazia, cumpria as mitzvot como ele podia. Ela falou que ela também, depois disso, ficou muito inspirada com isso. E resolveu ter uma irriduta, uma audiência, como a mãe do Rabino Bogomisk, que teve com o Rebbe, só que nessa época o Rebbe não fazia mais audiências particulares, e aí falaram para ela que ela poderia passar nos domingos, como hoje, na fila do dólar, que o Rebbe ia dar para ele $1. E ela poderia pedir uma brachá ou falar o que ela quisesse. E assim foi. E aí o Rabino Bogomisk nessa hora pergunta para ela se ela foi vestida assim como freira. Ela falou: não, eu sabia como é que é o código, etc. Não entendo tanta pergunta, acho que poderia, mas em respeito, ela falou: não, ela foi vestida à paisana, botou inclusive um chapéu, alguma coisa para cobrir o cabelo, que não seria necessário, mas ela se preocupou com todos os detalhes de estar bem, de uma forma modesta, recatada, para passar na fila do Rebbe e ter uma bênção do Rebbe, que está ligada a isso do mundo inteiro reconhecer, e essa época que a gente está vivendo já agora, na época de Mashiach, de procurar esse conhecimento que junta, né, Deus com o mundo, espiritualidade com materialidade, o conhecimento da Torá, não como os gregos queriam fazer, separar a Torá divina do mundo, deixar só a parte estética, filosófica, bonita e compreensível, e não as leis, que são decisões de cima para baixo, sem necessariamente um nexo com o mundo. Então ela passou na frente do Rebbe, e o Rebbe, antes dela se apresentar e falar, e ela estava vestida paisana, não tinha como reconhecer que ela era uma freira, o Rebbe deu para ela $1, depois pegou e deu mais $1 e falou: isso é para a Irlanda. E ela conta, obviamente, ficou impressionada, ao mesmo tempo sabia reconhecer a grandeza do Rebbe, dando para ela $1 e mais $1, sabia, está antenado, o Rebbe tem esse conhecimento, porque ele faz parte dessa paz no mundo que está ligada com todos os canais, todos os pontos, todas as pessoas, todas as situações, todos os lugares. Então o Rebbe sabia, olhando para ela, que ela estava ligada a um judeu na Irlanda, que merecia receber também $1 para ele, e um abrahá, uma paz para ele também, com reconhecimento que quando ela o encontrou,
falou que tem o Rebbe, que é Rosh Bnei Israel, que está em Nova York, que está pensando e sabendo que ele existe e o que ele passa e tudo, mesmo sem ele contar e sem ela ter contado isso. Outra história rapidamente, e concluindo, é de uma família, uma senhora judia, religiosa, ortodoxa, Hassidá, que acho que quase considerada Hassidá também, que um dos filhos largou, não quis mais se interessar por nada e saiu de casa. E ela, óbvio, como uma mãe, ficava preocupada, onde é que ele está dormindo, o que ele está fazendo, se ele tem lugar para comer, amigos que ele está frequentando, e ele não deu mais notícia de nada. E ela, desesperada, foi para o Rebbe, e o Rebbe falou para ela: invista no Shabat. Palavras importantes, e ela, com confiança no Rebbe, se dedicou a isso, sem entender como que uma coisa estava ligada à outra, mas o Rebbe falou e ela fez tudo para isso. O marido também. O que quer dizer? Perguntaram para cada uma das crianças o que elas queriam, o que elas gostavam. O marido começou a preparar antes o que falar para não dormir na mesa, dormia antes do Shabat para não dormir na hora da mesa no Shabat, ficar acordado, conversando com cada um, e compraram as guloseimas, as comidas, as bebidas, os joguinhos, tudo que cada um dos filhos gostavam. E começaram a fazer o Shabat, e o Shabat teve mais vida, alegria, essa paz do Shabat, que está expressa no próprio Shabat, no Shabat Shalom, que é a ideia do mundo inteiro chegar nesse espírito de descanso, de menuchá, de tranquilidade, de paz entre o mundo dos 6 dias da semana e a grandeza, a elevação do Shabat, que está no mundo e está acima do mundo ao mesmo tempo. É o 7º dia, mas também é o dia 0, que dá a brachá para todos os dias que vêm depois. Até que, para encurtar a história, esse filho que tinha se afastado e desaparecido ligou para um dos irmãos e falou como é que estão as coisas. Ele falou: poxa, não vai entender, não vai acreditar como é que o Shabat agora é maravilhoso, então você tem casa, como assim aconteceu? Não, agora os pais perguntam e dão e conversam e se envolvem e está outro mundo, está uma maravilha. E ele ficou ouvindo aquilo, ficou impressionado, até que ele começou a ir, ficava meia hora, não participava, só observando, e para confirmar que realmente estava acontecendo isso. No Shabat seguinte veio, ficou mais um tempinho, depois foi embora, desapareceu, ficou a semana inteira fora. No outro também chegou um pouquinho mais cedo, saiu um pouco mais tarde, até que em pouquíssimo tempo ele voltou totalmente. E hoje tem uma família, e seguindo os valores e as tradições e trazendo essa paz que ele aprendeu no Shabat, na família dele, com essa orientação do Rebbe, e trazendo como exemplo para o mundo inteiro, que a gente possa já, assim como Yosef, o que o Paró pediu para Yosef, que era bem diferente de todos os outros egípcios, ele pediu uma orientação, uma Torá, uma Horaá, Torá como orientação prática, vindo de cima para baixo para esse mundo, como se comportar, como cada um de nós deve fazer aqui nesse mundo. São as orientações que a gente tem, que a gente recebe da Torá diretamente, que a gente recebe do Rebbe, que a gente recebe do líder da geração, que a gente possa já estar com a paz no mundo de uma forma verdadeira, em que todos saem ganhando, que não tem um derrotado, que todo mundo faz parte dessa vitória, seja agora, já, Mashiach Now, Hanukkah Sameach, Shabbat Shalom, paz para todos nós, são notícias boas, tudo de bom para todos nós. Amém.